Vidas negras importam. Velho atabaque, Solano Trindade. Velho atabaque, quantas coisas você falou para mim, quantos poemas você anunciou, quantas poesias me inspirou. Às vezes cheia de banhos, às vezes com alegria, de âmbar rítmica, cachaça melódica, repetição telórica, maracatu triste, mas gostoso como mulher. Triste maracatu escravo vestido de rei, Luana distante do corpo e pertinho da alma. Negra sem desodorante, com cheiro gostoso de mulher africana, zabumba batucando na alma dele. Velha tabaco e madeira de lei, couro de animais, mão negras lhe batem. E seu choro é música, e com sua música dançam os homens, inspirados na luxúria e procriação. Velho atabaque, gerador de humanidade. Velho atabaque, Solano Trindade. Salve! Meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento Gerações. E hoje eu ofereço essa conversa muito boa para Luana Levi, Gabriel Messia, Islândia Martins e Rose Brasil. E hoje eu tenho o prazer de estar conversando com Nenê Teixeira. Salve, Nenê, bem-vindo, querido. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, professor Plínio. Eu que agradeço estar aqui em Notas de Esclarecimento. Para nós é um privilégio poder participar, conversar um pouco aí, aprender, trocar um pouco de experiência com o senhor. Eu que o digo. Querido, Nenê, se apresente, por favor, querido. Bom, meu nome é Alexandre Magno, as pessoas me conhecem como Nenê Teixeira. Estou presidente da União das Escolas de Samba Paulistanas. Falo da cidade de São Paulo. Justamente hoje, além de centro financeiro, nós estamos também no Centro Carnaval. É num centro de negócio, mas centro carnaval hoje brasileiro também, assim como além da cidade do Rio de Janeiro. Então, muito importante o fomento do carnaval aqui na cidade de São Paulo, que cresceu bastante. Então, estamos aqui, talvez em nome da representação do sambista, da representação do povo preto, que tanto tem a contribuir com a cultura do Brasil. Com certeza, né, Nenê? E isso é. Conta pra gente um pouco dessa trajetória, e depois eu quero que você explique uma coisa que a gente tem pouco, essa ideia do samba paulista. Mas conta a sua trajetória, o que te fez chegar, como é que foi, o que que te trouxe a esse trabalho, essa ação? Na verdade, eu venho de uma família de sambistas, né? Uma família, eh, na verdade, da Zona Leste de São Paulo, exatamente do coração da Vila Matilde, e por estar no coração da Vila Matilde, a minha família também acabou se envolvendo com a Escola de Samba Nenê de Vila Matilde. A minha, a minha mãe era costureira modelista, costurava para o seu Nenê, Alberto Alves da Silva, fundador e um maior sambista que essa cidade já viu. E também tínhamos contato direto através do o filho do seu Nenê, que é o Betinho, a Edileia dos Santos, que é a minha tia, que foi presidente da UESP durante 12 anos, mas ficou aqui trabalhando como secretária muito antes disso. Então a gente foi envolvido nesse cenário do carnaval através dessa relação com a família do seu Nenê. Aí também entre primos, parentes próximos, tias que também desfilavam, que curtiam. Então, toda a gente respirava carnaval desde a da minha infância, né? Sempre teve uma relação no carnaval muito de as pessoas desfilarem, as pessoas irem assistir, as pessoas irem frequentar. E sempre morei próximo ao bairro da Vila Esperança, que é um bairro de carnaval mais que centenário. E com isso, a tradição da Vila Esperança também atraía muitas famílias da região, e a minha família era uma dessas. Aí, com isso, a minha tia, Edília dos Santos, também, que quando vai para a UESP, eu vou junto com ela fazer algumas visitas, e como vou me apaixonando, ela me convida um dia para estar na organização do desfile. A gente vai para a organização do desfile inicia-se aí um processo de passar por várias funções aqui dentro da UESP, até com que meus antecessor, Castilho de Ricardo Campos, me indicou para ser disputar a presidência, para ser o presidente, pediu, né, obviamente, apoio aos presidentes em questão e às presidências da casa, e hoje estou aqui. Mas passei essa trajetória
devo muito à minha família, porque se talvez não tivéssemos tido essa toda essa interferência cultural da Nenê de Vila Matilde, talvez não estaria aqui hoje. Mas é interessante citar que foi dentro do meu próprio núcleo familiar, do berço familiar. É interessante que essa questão que os nossos mais velhos trazem, fazem esse nosso caminhar, né? A gente caminha por esse iluminado por eles, assim. E essa outra questão que com certeza você tem, essa história desse samba paulista. O que que você tem para trazer? Né? Você falou dessas tradições Vila Esperança, a gente sempre ouviu o zum, zum, zum daqui, dali, de lá e colar, mas esse samba paulista, o que que ele é? Paulista, paulistano? Nós somos a União das Escolas de Samba Paulistanas, né? Mas o carnaval, o carnaval de São Paulo, assim como diferente do carnaval de Rio de Janeiro, o carnaval de Rio de Janeiro também é uma influência para o Brasil inteiro, mas nós temos nossas raízes do samba de São Paulo, elas estão no interior de São Paulo. Elas estão na cidade de Tietê, Pirapora do Bom Jesus, Piracicaba. Hoje essa herança do carnaval do interior paulista fez com que o carnaval paulistano entrasse num formato próprio, né? A gente entende que a cidade de São Paulo, como eu falei aqui, é uma cidade totalmente voltada para o turismo de negócio, diferente do Rio de Janeiro, que o carnaval, eles respiram o carnaval, é a cultura do carioca já nascer com a escola de samba fazendo parte do seu cotidiano. O carnaval paulistano não, ele teve que se firmar, teve que buscar espaço dentro de uma cidade que não respira carnaval. Então a gente tem algumas influências também do Rio de Janeiro, porque foi buscar lá atrás, os nossos griots foram buscar essas referências até para poder agigantar o Carnaval de São Paulo, entender como é que as escolas do Rio de Janeiro cresceram a nível de estar hoje, né, o maior espetáculo da Terra, quiçá o maior espetáculo da Terra, mas o Carnaval Paulistano, ele teve essa interferência do Rio de Janeiro, mas ele também acabou contribuindo para a sua cultura, vamos dizer que aculturando o carnaval de uma forma muito intrínseca, porque dessa questão de vir do interior, a gente tem muita interferência alguns festejos, algumas manifestações, como o jongo, como a umbigada. Então acabou isso se misturando para nossas relações carnavalescas. Então a gente tem uma pitada do Rio de Janeiro, mas também tem uma pitada do interior paulista. E aí isso acaba direcionando a cultura do carnaval paulistano. E é que eu quero dizer com isso. Por exemplo, as escolas de samba no Rio de Janeiro já nasceram escolas de samba. As nossas escolas de samba, muitos vieram de cordões, que isso era uma característica marcante também do interior paulistano. Então, por exemplo, isso definiu que as escolas aqui algumas têm a batida, o ritmo um pouco mais para frente, né, um pouco mais acelerado, mas o que eu também acho interessante citar, professor, dessa questão do carnaval paulistano sempre o paulista está preocupado com o excesso da organização. Então as escolas de samba começaram a se organizar diferente da visão do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem um sambódromo que é feito desse conceito paulista de organização. Então tudo lá precisa ser redirecionado para um desfile que vai estar minuciosamente bem enquadrado nas suas questões logísticas, nas suas questões de infraestrutura. Coisa que o Rio de Janeiro tem muita dificuldade. Por exemplo, para quem conhece os desfiles carnavalescos do Rio de Janeiro, quem está na Marquês de Sapucaí, a escola de samba na concentração faz uma curva de 90 graus. Aqui não. Aqui nós já nos preparamos para que a escola fosse muito bem recebida na concentração e pudesse desfilar. E aí a questão também do paulistano, que tem essa coisa de a super verticalização, né? Achar que tudo tem que ser maior, então as nossas alegorias são maiores. A gente consegue definir um pouquinho do que é o carnaval paulistano através desse olhar.
Não, e isso é bem interessante, porque assim, você imaginar o carnaval paulistano, ele é fruto também dessa migração para a cidade de São Paulo que veio do interior. Desculpa, é óbvio, mas é muito legal perceber isso, né? Que é São Paulo, cidade de São Sim. Paulo crescendo e trazendo essa influência lá de Piracicaba, de todos os lugares que você falou. Muito interessante, muito bacana. Importante reforçar, não cortando o seu raciocínio, professor, mas importante dizer que é a influência negra do interior. Isso é importante reforçar, porque nós sabemos que o interior, assim como todo o brasileiro é muito plural em sua cultura, mas essa nossa interferência, como eu disse aqui, essas manifestações que foram influenciando o carnaval paulistano são todas influências negras. Com certeza, com certeza. E aí, isso aí, uma questão que aparece bastante nesse nosso andar da cultura negra, esse andar, né, dessa cultura, porque assim, para você fazer essa cultura negra, precisa-se, né, se quer, né, se tem que você precisa se assumir negro. E como foi esse seu caminhar de se assumir negro, né? Para mim foi muito tranquilo porque a minha família é uma família grande, né? A minha família é uma típica família negra brasileira, uma família grande e sempre foi colocada a discussão, a pauta negra em discussão, né? Hoje aí nós estamos avançando em algumas pautas, outras só está maquiando, né? A política maqueia algumas pautas que estão avançando, mas lá em casa sempre foi, inclusive dessas cobranças de as minhas tias, a minha mãe falava, pô, o negro, você tem que, quando você crescer, você tem que casar com negra. Quando você crescer, você tem que saber que seus filhos vão ser negros, então vão ser. Então, para mim foi isso muito tranquilo. Eu vim convivendo com isso. E também as escolas de samba ajudaram muito na minha formação, não só no sentido de formação de caráter, mas no sentido cultural, né, que a gente pode acabar também transferindo um pouco da questão cultural para o nosso intelecto. Né? Óbvio também sair para academia, mas o pessoal do carnaval, que às vezes é muito criticado também no movimento negro, porque o pessoal do movimento negro fala que o sambista não tem o intelecto de acordo com as necessidades das conquistas do movimento e tudo mais, mas é muito pelo contrário. O carnaval ele é uma grande rede de ensino. E a escola de samba Nenê de Vila Matilde, no qual eu sou oriundo, ela era uma escola de samba negra. Tanto é que na década de 80, 90, até o comecinho dos anos 2000, sempre se quando falava de Nenê de Vila Matilde, era porque estava lá passando uma escola majoritariamente negra, com 80% da sua comunidade negra, até mais de 80% com a sua comunidade negra. Então, isso fez com que eu me adaptasse a todos os conceitos. Então, para mim, foi muito tranquilo. E hoje, até por ser um negro à frente de uma entidade que defende e fomenta a cultura negra, eu também não posso fugir das minhas raízes. Muito pelo contrário, eu tenho que implantar. É óbvio que a gente vai buscar também, até por conta da formação, a gente vai buscar expandir a nossa gestão, a nossa administração, também olhando para um conceito que a gente lembra de lá do passado, que né, os quilombos também brigavam pelos brancos pobres. Né? Então é isso que a gente faz aqui também. A gente também briga pelos brancos pobres, mas sabendo que é uma entidade que ela precisa pensar que é uma entidade de herança negra. Não, isso é importante, principalmente nessa característica nossa, e que quem está assistindo, quem está nos ouvindo, para perceber todas as raízes dessas escolas, como ele falou da Nenê, da Vai Vai, que tem várias histórias e outras, e aquelas mais antigas, assim, que ainda nem falamos e vamos falar assim. Legal, querido, isso é interessante, mas beleza, e aí como que a entidade, ela vê, ela está trabalhando, é lógico, está olhando para esse samba, olhando para suas agremiações filiadas, né? Esse é o olhar, é a preocupação, mas como ela está vendo hoje esse tema que é o racismo, é a discriminação, né? A discriminação religiosa, como que ela vê e como que ela atua com isso? Nós estamos passando por um processo muito delicado dentro do próprio carnaval, que existe hoje existe uma demanda dentro do carnaval
que também nós estamos tendo que combater o próprio conceito eurocentrismo, né, eurocentrista, de que o carnaval ele está tendo dificuldade porque as pessoas defendem que talvez os negros não conseguem administrar uma escola de samba, não conseguem fazer uma gestão do carnaval. E ele está passando por um processo de embranquecimento por conta desse pensamento. Porque assim, eu vou retomar aqui o que eu já tinha falado, não sendo repetitivo, mas as escolas de samba, por serem quilombos contemporâneos, por serem guetos modernos, elas também não defendem o separatismo, muito pelo contrário. Mas precisa as pessoas saberem quem são as nossas referências, quem são aqueles que criaram o nosso chão. E a nossa cultura, ela é sim atrelada a todos os conceitos ligados às religiões de matriz africanas. E aí passa por um segundo processo. Além de ter, nós temos esses ataques de que os negros não conseguem administrar, algumas pessoas e que contam uma mentira 10 vezes ela vira verdade. Então a pessoa fala que 10 vezes os negros não conseguem administrar as escolas de samba e precisam essa gestão passar pela mão de brancos, né? Nesse caso. A gente também está tendo aí uma inversão de valores, porque muita gente que hoje está no carnaval não respeita os fundamentos das religiões de matriz africana. Não dá para desassociar o carnaval e a religião de matriz africana. Por mais que uma escola de samba não precisa todo ano falar sobre temas ligados às religiões, não precisa falar, ir para a avenida cultuar seus orixás ou qualquer outra forma religiosa, mas elas precisam saber que na sua quadra lá tem que ter o seu assentamento, que na sua quadra você precisa saber que a sua quadra é um terreiro, porque nós, toda vez que nós vamos para os nossos ensaios, na verdade nós estamos dançando para os nossos antepassados, nós estamos cultuando nossos antepassados. Então as pessoas estão distorcendo isso, e porque toda vez que agora tem uma crescente mudança no carnaval, mudança no seu segmento, mudança na sua forma de ser, na sua forma folclórica, né, que é o modo de agir, sentir e pensar, as pessoas estão mudando. Por exemplo, vou falar um pouquinho dessa mudança. Toda vez que você chega e muda uma batida de uma bateria, você está mexendo com o orixá da casa, porque aquela bateria toca para aquele orixá. Toda vez que você mexe nas cores, agora eu não quero mais as cores dessa coleção, eu vou mudar o símbolo, eu vou pôr outra cor. Você está mexendo com as cores do orixá da sua casa. Então, isso nós estamos tentando enfrentar. Nós estamos tentando enfrentar, até porque não é só o carnaval que está tendo esse problema, né? Nós estamos tendo um problema, a gente vê nas rodas sagradas, que a gente considera as três rodas sagradas, que é o samba, a capoeira e as religiões de matriz africanas, né? Nós estamos tendo esse processo do embranquecimento, e até ontem ele era implícito, agora ele está sendo explícito, né? As pessoas estão justamente modificando todo o nosso conceito para poder colocar o pensamento do branco, e aí isso é muito ruim. A gente precisa, no dia a dia, aqui enfrentar isso. E até para não ser muito longo na resposta, ah, quando a gente se coloca como uma entidade, e aí a UESP é responsável pelo carnaval de base da cidade de São Paulo, e aí tem as escolas de samba da Liga, que são o grupo especial, o grupo da TV, o grupo da grande mídia, né? Quando nós colocamos esses conceitos dentro de uma entidade de carnaval que o financiamento, o investimento é menor, aí que a gente sofre, ou talvez as pessoas não param para escutar as nossas vozes, né? Não, querido, e você falou uma questão, começou e nos enganou, que você falou, então estou aqui para aprender. Não, você está aqui para ensinar essas Ah, pessoas. Então é isso, porque esse entendimento que a gente precisa desse respeito, de entender que não é, sabe, é uma questão de respeito. Existe dentro sim, desse espaço de milhões de formas de você trabalhar, respeitando os que vieram antes. Que é essa sim, ideia negra, a gente respeitar essa ideia negra do quilombo.
é você. Existem várias possibilidades, sempre respeitando os que vieram antes, os nossos santos e o quem bateu terra para a gente estar aqui. Então não é isso, não é esse medo da mudança, é esse medo de você negar o que foi feito, né? Exato. É esse, né? Não é medo. Então, entender que não é um medo da mudança, não, sabe? E essa ideia que nós falamos do embranquecimento, dessa filosofia eurocêntrica, a gente não quer no samba, não precisa, como não precisa da capoeira, façam em outros lugares, criem seus outras danças, né? Perfeito e ótimo, né? Não vamos querer mudar as cores do judô ou o quê, né? Não, Exato. né? Tá aí, vem-se de uma tradição. É essa a ideia. Isso é bacana e é necessário a gente continuar e a gente poder falar sempre disso para a gente poder aprender, prestar atenção e respeitar, né? E saber, Sim. saber o que que é isso. Querido, fale um pouco, e das agremiações que fazem parte da UESP. Quais são, como é, quem são elas, né? Tem esse apanhado para gente, por favor? Sim, a UESP tem hoje 73 filiadas na cidade de São Paulo. Nós somos a entidade carnavalesca no Brasil com mais número de afiliadas. Ah, esse ano vão desfilar 67, porque seis estão suspensas por conta do regulamento. Nós estamos espalhados aí por todos os distritos de São Paulo, só não estamos no extremo sul de Marcilac, que aí é lá da região da subprefeitura de Parelheiros. Lá nós não temos escola de samba, mas a gente já sabe que tem escola de samba lá. Então, a gente trabalha hoje aqui com seis grupos diferentes, sendo que quatro grupos são de escola de samba. O nosso maior grupo chama o Grupo Especial de Bairros, que aí vai para o grupo de acesso de bairros um, acesso de bairros 2, acesso de bairros 3. Esses quatro grupos são de escola de samba. E o acesso de bairros 3 é onde inicia, onde numa proporção do concurso escalar, ele é o primeiro degrau. Aí vai subindo o acesso de bairros 2, acesso de bairros um, e aí chega no especial de bairros. E temos dois grupos de blocos de fantasia, que é diferente também dessa manifestação dos blocos de rua. O nosso desfile dos blocos de fantasia é um desfile com concurso. É um desfile com concurso. E hoje, nesse formato que nós temos, e aí volta mais uma vez a linkar do que nós estamos conversando aqui, professor, sobre a questão da intolerância religiosa, da perseguição à nossa cultura. Muitos prefeitos pelo Brasil afora estão acabando com o carnaval, né? Estão acabando com os desfiles das escolas de samba ou com o modelo de carnaval e estão implantando uma nova filosofia de carnaval e tudo mais. E aí muitas cidades não têm mais os desfiles dos blocos que nós temos até hoje esse formato. Por isso que a UESP também ela é um centro de resistência, porque no Brasil inteiro o único que tem bloco de fantasia com concurso é a UESP. E ela é paralela à escola de samba. Quem desfila como bloco é uma coisa, quem desfila com escola de samba é outra. Então, esse é mais ou menos o formato. E desfilamos em dois blocos, também a entidade no Brasil a ter desfiles carnavalescos com concurso, né, no formato de concurso simultâneos, que nós temos um desfile na Zona Leste de São Paulo, que é na Vila Esperança, que é o desfile mais tradicional da cidade de São Paulo, e temos um desfile no Butantã, que é o desfile, o maior grupo nosso da escola de samba. Então, nós temos nos dois extremos da cidade de São Paulo e desfiles simultâneos para que vão, esse ano, disputa de 67 agremiações carnavalescas. Parabéns, querido, parabéns. É isso. É essa ideia para gente poder conversar e falar. Querido, eu vou pedir uma licença para você, para a gente poder fazer o nosso momento griot, que é bem em cima disso que a gente está conversando, que a gente está falando. E aquele pedido para todas e todas, por favor, por gentileza, assine o canal, façam suas perguntas, suas questões, que a gente possa responder depois, né? Façam essas questões que é extremamente importante. E nesse momento griot que a gente está, né, que é importante, dentro desse assunto, extremamente pertinente, esse assunto que Nenê nos trouxe, vamos trazer Moisés da Rocha. Quem é Moisés da Rocha? Para quem está fora de São Paulo e não conhece. Ele nasceu em Ourinhos em 1942 e desde cedo foi preparado pela família para enfrentar a vida com respeito e dignidade. Ainda criança, descobriu o samba nas festas populares
e no rádio, criando uma relação afetiva com o ritmo que marcaria toda a sua trajetória. Sonhou em ser cantor, mas encontrou o microfone sua verdadeira vocação. Em 1967, foi convidado para um teste na rádio Cometa, aqui em São Paulo, capital. Aprovado, iniciou a carreira como radialista, passando por diversas funções, inclusive programador musical, que lhe permitiu aprofundar-se no universo do samba. Nos anos 60, 70, trabalhou em emissoras como Jovem Pan, Cultura, acumulando experiência e consolidando seus estilos. O grande marco veio em 1977, quando integrou a equipe da recém-criada Rádio USP. E aí nasceu o programa Samba Pede Passagem, que tornaria a referência nacional. O programa abriu espaço para artistas negros para o samba de raiz, revelando como Zeca Pagodinho, Fundo de Quintal, além de valorizar a velha guarda e as novas gerações. Moisés sempre defendeu o samba como expressão cultural, autêntica, como resistência contra o racismo. Atuou também como comentarista de carnaval em várias emissoras, né? E manteve uma ligação com a escola Camisa Verde e Branco. Sua voz tornou símbolo da luta da intolerância. Ao longo de 40 anos, recebeu homenagens em vários trabalhos e, além do trabalho de rádio, ele dedicou-se à fé, à espiritualidade dele, e atuou como pregador em Minas, publicou livro, trabalhou com famílias dependentes de drogas, quer dizer, fez todo um outro trabalho, né? O Moisés da Rocha sempre enfrentou barreiras impostas pelo racismo. E recorde, nos anos 50 e 60, era uma questão inédita e não usual, radialistas negros. Moisés da Rocha, portanto, muito mais que um radialista, é um pesquisador, um produtor, um pregador, um militante cultural. Sua vida é marcada pela defesa do samba e pela luta contra o racismo e pela valorização da cultura negra. Como ele mesmo disse, citando Plínio Marcos, o povo não ama e não preserva suas formas de expressão cultural, mas as autênticas, né? Vou falar outra vez, perdão. O povo que não ama e não preserva suas formas de expressão cultural mais autêntica jamais será um povo livre. Moisés Arrocha. E aí, salve, por favor, deixe seus comentários, né? E vamos lá, continuando. E aí, Nenê, conte pra gente. E agora? Como é que você tá, né? Você tem mais alguma coisa para falar de Moisés, né? Tem alguma coisa para nos contar dele? Se eu não falar alguma coisa de Moisés da Rocha, é um grande pecado. Eu tive a felicidade esse ano não, 2025, né, o ano que acabou, nós fizemos uma homenagem no Dia Nacional do Samba, fizemos uma homenagem, entregamos lá a nossa medalha de honra ao mérito sambístico, que é a nossa maior referência aqui de uma homenagem para alguém, fizemos uma homenagem a Moisés da Rocha no Dia Nacional do Samba, né? Essa figura aí, porque o próprio currículo já diz, mas é sensacional porque Moisés da Rocha esse ano no Carnaval do Especial esse ano, eu ainda tô com 2025 na cabeça. No Uhum, último Carnaval de 2025, Moisés da Rocha foi nós fizemos a transmissão dos estilos especiais pela TV Cultura. Ele foi um dos comentaristas que na transmissão estava comentando os desfiles. E muito interessante, muito bacana, porque era Moisés da Rocha, Tadeu Caçula e Cláudio Alexandre. Então imagina o show que não foi nos comentários dessas transmissões. E algumas escolas traziam, sobretudo, a questão de enredos afros, e aí para nós foi sensacional. Então, essa figura ilustre, parabéns pela homenagem, é um homenageado que me representa muito, e não só eu, mas como o povo do samba inteiro. com certeza. Querido, nos ajude. Dia Nacional do Samba, qual dia é? O Dia Nacional do Samba é o dia 2 de dezembro. Então, todo ano, no dia 1º para o dia 2 de dezembro, nós celebramos essa data.
fazemos um cerimonial onde acontece essas honrarias, empossamos os nossos novos embaixadores do samba, que a Embaixada do Samba Paulistano, na realidade, para nós é como se fosse a nossa Academia de Brasileira de Letras, são aqueles imortais que precisam ser referendados, são imortalizados através da faixa de embaixador do samba, como de toda a prestação de serviço que eles já fizeram, e a gente precisa enaltecer, engrandecer essas pessoas. Então lá é feito essa homenagem, né? E a partir da meia-noite, quando dá. Escolhemos também o casal Cidadão e Cidadã Samba, e a partir da meia-noite tem uma roda de samba, e aí ela vai até às 6 horas da manhã, aí tem a alvorada, aí isso que é o Dia Nacional do Samba, dia 2 de dezembro. Beleza, querido, beleza. Isso é extremamente necessário a gente escurecer bastante esses pontos, porque essas são parte da nossa formação para a gente poder entender onde a gente está, o que que a gente está fazendo. Legal, querido. Eu vou pedir então uma outra licença para você para a gente poder falar sobre livros, né? Sobre outras histórias que a gente está tendo assim, para a gente poder conversar. E volto a pedir, deixe seus comentários, né? Por favor, deixe seus comentários aqui, falem as coisas, como é que tá, como foi, como que tá interessante esse ano de 2026, para onde a gente faz, como foi o carnaval de cada um, bora lá. E aí, dentro dessa ideia de falar de samba, falar de literatura, trouxemos hoje essa estante preta, Partido Alto, Samba de Bamba, o autor Ney Lopes, pela Pala Editora. Esse Ney Lopes, o autor, nesse livro, ele faz uma investigação sobre a origem e a evolução do Partido Alto, estilo de samba marcado pela improvisação e pelo verso ritmado. O autor contextualiza o gênero dentro da história da cultura afro-brasileira, mostrando como ele se consolidou nos morros cariocas após a Revolução, o golpe, outro golpe, de 1930. O livro também é uma atualização de estudos anteriores de Lopes. Lopes é um grande estudioso que a gente vai falar dele, né? Já falou e vai falar mais sempre sobre ele, né? É muito interessante que ele é apresentado como uma obra de referência, né? De estudo. Ele tempera o livro com entrevistas, relatos de sambistas, falando Partido Alto, Samba de Bamba, autor Ney Lopes, Pala Editora. O seguinte o samba, O Dono do Corpo, o autor Muniz Sodré, editora Maúde, né, publicado em 1988. Esse é um estudo pioneiro sobre essa história social da dança brasileira. Muniz analisa o samba não apenas como música, mas como prática corporal cultural, destacando sua origem, suas tradições africanas, trazidas pelos povos sequestrados para cá. Sodelli identifica as influências de diferentes matrizes africanas, iorubás, bantos, nagôs, na formação desse samba, né? O livro tem um papel como mediador cultural, muito importante. Essa obra é considerada um marco nos estudos culturais. Samba, O Dono do Corpo, Muniz Sodré, editora Malude. E, por fim, Desde que o Samba é Samba, de Paulo Lins, né? Que, que saiu publicado, em 2014, pouco menos, outras publicações. A obra mistura ficção, né, que é isso que é interessante, com a história dos primeiros anos do samba carioca, ambientado naquele espaço que o Ney diz, né, no período entre 1928 e 1931, quer dizer, quase há 100 anos atrás. Ele acompanha personagens que vivem nos morros, nos subúrbios, envolvidos na criação dos primeiros blocos carnavalescos, escola de samba. Lin retrata o cotidiano marcado pela pobreza, violência e pela solidariedade. Além do samba, ele aborda também a aparição da Umbanda e outras práticas religiosas afro-brasileiras, né? É uma celebração da cultura negra. Desde que o samba é samba, Paulo Lins. E é isso, né? Por favor, assinem o canal. Vamos falar, vamos conversar, vamos trazer essas histórias que é importante. Nenê,
Me conte. E para onde esse samba vai agora, querido? Para onde vai esse samba, essa atuação e principalmente para onde vai esse seu caminhar, né, com a Oeste, com o samba, com o estudo, com essas preservações dessa cultura negro-brasileira, nessa preservação dessa cultura negro-paulista e paulistana também. É sensacional poder falar e ter junto. Me sinto aqui um grãozinho de areia perto dessas grandes obras que foram apresentadas, perto dessa figura Moisés Vaz. Sensacional. Obrigado por poder me dar esse presente, viu, professor? Bom, Não, Nenê, desculpa, o presente é meu, é o presente de poder fazer esse conhecimento, essa parceria, essa oportunidade de poder fazer você falar, ouvir e aprender. E queremos mais, não acabou, não. Vamos lá. exatamente. Bom, a gente tem. Eu, uma vez, o Marcos dos Santos também é um dos nossos embaixadores. O Marcos dos Santos, que foi um dos meus grandes professores, é fundador da Escola de Samba Tom Maior. Uma vez ele falou para mim: Ô, Nenê, você tem que agora parar para pensar, porque. A UESP, quando ela toma conta de alguém, a sua formação dentro da UESP, hoje você é uma pessoa que tem uma importância e uma representatividade que agora começa a construir algo que vem trazendo pessoas junto com você. Todos os seus passos agora você tem que pensar, porque você agora faz parte do grupo dos intelectuais do carnaval. E isso é algo muito importante, porque as pessoas vão te ter como referência, vão olhar para você, vão querer te seguir. E aquele nunca fez muito sentido para mim, que eu falo, pô, pensar, pô, o Marx está doido, falando que eu sou intelectual, falando que sou. E ele já tinha, na realidade, olhando, imaginando como seria o meu futuro hoje. Não, eu não era presidente da UESP, só fazia parte da coordenação e tal. Enfim, então hoje entendo o que o Marcos dos Santos fala. A UESP é uma entidade que precisa preservar a raiz e a nossa maior luta hoje é justamente por políticas públicas. Nós temos que estar muito bem relacionados com o poder público, muito bem relacionados com aí até a iniciativa privada, porque precisa entender melhor o que é a UESP. Então, hoje a função da UESP é essa. Nós temos um grupo aqui de diretores que estão incumbidos também nessa batalha junto comigo, que entendem a importância da entidade carnavalesca UESP. Somos também a entidade mais velha em atividade no Brasil. Isso para nós é muito importante. Então, você não podemos estar aquém das discussões políticas pelo mundo, não podemos estar aquém das discussões políticas também no sentido de estarmos aí fazendo alguns aquilombamentos fora de São Paulo também. Hoje, através da FENASAMBA, Federação Nacional da Escola de Samba, nós estamos indo buscar articulações políticas para chegar dentro de Brasília, do Congresso Nacional, as pessoas saberem que o carnaval tem voz, que as pessoas saberem que o carnaval precisa ser olhado diferente. As pessoas têm que parar de achar que alguém dá dinheiro para o carnaval. Não, ninguém dá dinheiro para o carnaval. O carnaval sempre foi um investimento. Porque toda vez que a prefeitura ela faz um investimento no carnaval, ela tem um retorno gigantesco nos cofres dela. Se parar para pensar só os números de Rio e São Paulo, nós estamos falando aí de 20 bilhões que giram nos cofres públicos, 20 para 21 bilhões que giram nos cofres públicos. Então, isso, para quem está falando de um evento que gera 21 bilhões e em duas cidades de referência, tem que parar e discutir políticas públicas para essa gente. Então, nós estamos aqui também, através da FenaSamba, construindo alguns caminhos que precisa ser atacado diretamente no Congresso Nacional. E não só no Congresso Nacional, hoje nós temos muita relação também com a Câmara Municipal de São Paulo, temos muita relação com a Prefeitura Municipal de São Paulo, porque a gente entende que o carnaval, a cadeia produtiva do carnaval é algo que tem que ser levado a sério, e as pessoas nunca levaram a sério. E que bom que foi um homem negro, Kofi Annan,
Kofi Annan, enquanto secretário da ONU, ele que incluiu as escolas de samba dentro da indústria criativa, porque não era considerada a escola de samba como indústria de criativa. E um homem negro, Kofi Annan, sem conhecer o carnaval intrinsecamente, recebeu as informações do que era o carnaval, entendeu a importância do carnaval e nos incluiu como indústria criativa, assim como é o circo, assim como é o cinema, assim como é o teatro, e nós não éramos indústria criativa. Então, a preocupação nossa hoje, o trabalho da UESP é essa. O trabalho da UESP é poder fazer com que as pessoas nos enxerguem, é fazer a mesma. Eu adorei aí que o senhor abre o programa do senhor com a Vidas Negras Importas, a placa, a manifestação de Vidas Negras Importas. E a UESP também é uma manifestação basicamente igual. A vida do sambista também importa, porque lá tem vidas negras também. Não, com certeza, isso é extremamente importante isso. E está dentro dessa história, né? As pessoas talvez estranhem a gente estar falando de literatura, mas o que que essa literatura negra brasileira? Ela é esse fazer olhar para esse presente, olhar para o futuro, mas também ter o passado. E essas histórias e tradições nossas, que é o carnaval, que é a luta política, que são os terreiros, que são aquela triste história de ser sequestrado, ela faz parte dessa literatura, ela vai por literatura. E é tudo aprendizado disso que a gente está fazendo e vai se transformar em livros, né? Em livros e muitos livros, tudo isso que a gente está falando e muito mais que a gente vai. Querido, eu vou pedir a última licença para você, para a gente poder fazer aquela questão que a gente faz sempre, né? Essas sugestões, né? Para assistir aqui no canal, que é importante volto a pedir a todas e todos, por favor, assine o canal, né? Hoje a gente pede para conversar, rever essa conversa muito boa também com a Janaína que nós tivemos, que está aqui no nosso comentário, o link, e lembrar que a gente oferece essa conversa para Rose Brasil, Islândia Martins, Gabriel Messias e Luana Levi. E é isso, Nenê. Eu quero só agradecer a sua gentileza, né, de você tá tendo essa gentileza, a gente poder gravar, poder conversar, falar sobre sua trajetória, esse seu trabalho extremamente necessário, extremamente louvável, né, e que é importante para a gente fazer. Muito obrigado pela sua presença, querido. Muito obrigado mesmo. Agradeço, querido. Eu que agradeço, professor. O senhor pode ter certeza é, que tenho aqui um grande afeto, um grande respeito pela sua pessoa. Não nos conhecemos há muito tempo, mas o tempo que nos conhecemos, o senhor já pode compartilhar com toda a minha simpatia. E obrigado Digo por mesmo, estar nesse digo mesmo. momento, porque é importante para aí até para as pessoas que o senhor alcança, os nossos iguais, as nossas iguais, e isso é importante que também recebam algumas informações do carnaval, recebam algumas informações do que a gente pensa, então ter esse espaço aqui para a gente poder fomentar a UESP, para mim é maravilhoso. Muito obrigado. Não, Fico e muito fomentamos a honrado de ter UESP. participado dessa conversa aqui. Falamos dos meus, dos seus. Deixa eu falar uma coisa ao vivo e a cores também para ficar gravado assim, né? O nosso encontro não é tão usual. Eu tenho um querido que é um primo meu, o Nilton Aristides Camilo, o Tico. Né? O Tico que já foi cidadão, né? Que foi de uma escola de samba, né? Nossa, Então, falar com você, falar sobre samba, cabeções. né? É fazer essa homenagem aos nossos, a Nilva que está fazendo e ao Tico que é meu primo querido, né? Que mas já foi recente, mas Saudoso, saudoso saudosos ticos, pô, Tico. Então, cabeções Vila Prudente. exatamente, né? Que já era que veio que o pai veio de Piracicaba, como você falou, que fundou, fez parte da fundação do Príncipe Negro. Então, isso é muito legal. Isso. Sim, Então, eu agradeço, mas exatamente. estou falando da minha família, entendeu? Estou falando dos meus, estou falando, né, daquelas coisas, né? Essa estratégia preta que é muito emocionante. Querido, muito obrigado. Agradeço. Até, tchau. Tchau, tchau.